Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa primeira aula, da parte especial do Código Penal, nosso primeiro vídeo, nossa primeira pílula jurídica sobre a primeira aula inaugural do nosso Direito Penal, parte especial. Bom, como foi dito na apresentação, nós vamos trabalhar do artigo 121 do Código até o artigo 234-C. E o que nós temos aí? Nós temos um rol de crimes. Nós temos crimes contra a vida, nós temos crimes de lesão corporal, temos da periclitação da vida e da saúde, nós temos crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade material, nós temos crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a liberdade pessoal, nós temos crimes contra o sentimento religioso e respeito aos mortos, nós temos crimes contra a dignidade sexual. Ou seja, nós vamos analisar as principais condutas criminosas previstas no Código Penal. Nosso Código Penal começa tipificando os crimes contra a vida. Os últimos artigos do Código Penal tipificam os crimes contra a administração pública. Nós temos a vida aí colocada, pelo menos na disposição do Código, como um bem de maior valor, um bem de destaque aí em primeiro lugar. Nesse primeiro vídeo eu chamo a atenção para a diferença entre normas penais incriminadoras e normas penais não incriminadoras. As normas penais incriminadoras correspondem àquelas normas que definem uma conduta criminosa e estabelecem a sua respectiva sanção. Então, por exemplo, artigo 121 do Código Penal diz o seguinte: matar alguém, pena 6 a 20 anos. A maioria dos artigos da parte especial do Código são normas penais incriminadoras. Define uma conduta que é considerada crime e estabelece a sua respectiva sanção. Normas penais não incriminadoras são aquelas normas penais, a contrário senso, que não estabelece uma conduta criminosa e nem estabelece uma sanção penal. A maioria das normas não incriminadoras estão previstas na parte especial do Código, certo? Na parte geral do Código, perdão. Então, na parte geral do Código, especialmente ali, aquela parte ali de princípios, por exemplo, ali do artigo 1º em diante, princípio da legalidade, não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, é uma norma não incriminadora. Ela não define uma conduta criminosa e nem estabelece uma sanção. As normas não incriminadoras, elas vão servir para quê? Certo? Elas vão servir, ora para explicar determinado instituto, ora para permitir determinadas condutas, ora para tornar determinadas condutas que a princípio eram consideradas crimes em condutas lícitas. E daí nós temos as normas penais não incriminadoras permissivas e normas penais não incriminadoras explicativas. As explicativas visam explicar os institutos. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º do Código Penal, por exemplo. As normas penais não incriminadoras permissivas são aquelas normas que permitem determinadas condutas, muito embora a princípio elas inicialmente sejam consideradas crimes. São, por exemplo, as normas do artigo 23, o artigo 23 do Código Penal, que estabelece as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, por exemplo. Então são normas não incriminadoras permissivas. Se ocorrerem aquelas circunstâncias, muito embora a conduta inicial seja considerada crime, o sujeito não sofrerá uma sanção, tendo em vista essa excludente de ilicitude. Então é uma norma não incriminadora permissiva. Nós temos perdão judicial, por exemplo, nos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa. O juiz pode deixar de aplicar a pena se as circunstâncias da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aplica-se o perdão judicial, é uma norma não incriminadora permissiva. As explicativas explicam conceitos. Na parte especial também tem. Nós temos no artigo 327 do Código Penal o conceito de funcionário público para fins penais. É uma norma não incriminadora explicativa.
Então é importante a gente ter em mente que na parte geral, a maioria das normas são normas não incriminadoras. Na parte especial do Código, predomina normas incriminadoras, que estabelecem uma conduta criminosa e estabelece a sua respectiva sanção. Certo? Então nós vamos estudar agora, poderíamos dizer, o direito penal incriminador. Tá? Esse vídeo a gente encerra aqui, mas não perca o próximo, que já vamos entrar nos crimes contra a vida. Crimes contra a vida no direito penal. Tá ok?